Passei sem dúvidas Enem 2022. O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é 1.540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Então aqui eu tenho o detector A imerso na água e o detector B está no ar, né? Ou seja, está na proa aí do barco. Vamos ver aqui qual é o comando. Os gráficos indicam, ainda é o texto base, os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informação sobre a onda sonora. Então esse aqui é o sinal recebido pelo dispositivo A, e esse gráfico aqui mostra o sinal sonoro recebido pelo dispositivo B. O eixo vertical mostra o sinal nos dois gráficos, a intensidade do sinal, né? E o eixo horizontal mostra o tempo que esses sinais gastam para chegar nesses dispositivos A e B. Fica claro perceber que esses sinais têm timbres, né, parecidos ou semelhantes e que ele chega primeiro no dispositivo A. Dá para ver aqui que o gráfico do dispositivo A mostra esse sinal chegando aqui ao dispositivo A mais ou menos aqui após 208 segundos. Já no dispositivo B, esse sinal chega após os 220 segundos. Tranquilo, agora sim vamos para o comando. A distância L em metro entre o barco e a geleira é mais próximo de quanto? Cadê a figura? Aí, ele quer saber essa distância L em metro entre o barco e a geleira. Tá. Então, para saber uma distância, já que ele mediu a velocidade do som, é bom lembrar que a velocidade vai ser igual a um deslocamento dividido por um tempo. Esse deslocamento vai ser L. L sobre ΔT. Deslocamento L sobre ΔT. Beleza. Mas o que é que eu tenho? Eu não tenho tempo. Eu tenho a diferença de tempo para os dois sinais, né? Vale lembrar que esses sinais, esses sensores A e B já estavam ligados antes de eu soltar o bloco de gelo. Então esse tempo que está sendo medido aqui é o 208, 220, 232, 244. Esse tempo é o tempo medido desde que eu liguei os dois sensores, que não é o tempo desde a queda do bloco de gelo. Então eu só sei o seguinte, se eu comparar esse tempo aqui, ó, do que o sinal gasta para chegar no sensor A, com esse tempo aqui que o sinal gasta para chegar no sensor B, eu percebo que esse mesmo instante da onda chega no sensor B no segundo 232 e esse mesmo instante da onda chega no sensor A no segundo 220. Então eu posso dizer que o tempo necessário para a chegada no sensor B é igual ao tempo necessário para a chegada no sensor A mais 12 segundos, de 220 para 232. Confere? Pronto, a distância é a mesma, que é L, né? Então eu posso dizer o seguinte, daqui eu posso puxar o seguinte, ó, essa distância L é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Posso puxar essa informação. A distância L é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, fazendo dessa forma, eu consigo descobrir o intervalo de tempo, depois volto para essa equação e descubro L. Então, eu vou ter, ó, L para o som que percorre o ar é igual ao L para o som que percorre a água, né? Para o som que percorre a água. Para o som que percorre o ar, quem é L? É a velocidade do som no ar vezes o intervalo de tempo. O sensor que está no A é qual mesmo? É o B, né? Pronto, então é o tempo do sensor B. Que é a mesma coisa da velocidade do som na água, vezes o tempo do sensor que está na água, que é o tempo de A. Mas eu já tenho a relação entre o tempo de B e o tempo de A. Vou substituir, ó. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. E o tempo para o sensor B é o tempo de A mais 12 segundos,
que é igual à velocidade do som na água, que é 1.500 e quanto que ele pede para adotar? Vamos voltar lá. 1.500 ou 1.530? Na água, 1.540, né? 1.540. Beleza, então 1.540 vezes o tempo do sensor A. Aqui eu tenho, né, a propriedade distributiva, 340 vezes TA, 340 vezes TA, mais 340 vezes 12, mais 340 vezes 12. E aqui eu tenho 1.540 vezes TA. O que eu vou fazer? Todo mundo que tem TA, vou jogar para o mesmo lado. Então, todo mundo que tem TA vai ficar no mesmo lado. 340 TA, 340 TA. Eu vou até já fazer assim, ó, vou mudar o TA para o outro lado para já ficar todo mundo positivo. E não vai dar trabalho a gente. Então, se eu puxar primeiro o 1.540, 1.540 vezes tempo de A, menos 340 vezes tempo de A. Eu puxei esse 340 vezes o tempo de A lá para o outro lado, por isso que ele foi negativo. Tudo isso é igual a 340 vezes 12. 1.540 menos 340, pelas minhas contas, dá 1.200. 1.200 vezes TA é igual a 340 vezes 12. Legal. E a gente faz de tudo para não perder tempo com conta, né? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Já puxar o 1.200 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Tempo de chegada do som no sensor A é 340 vezes 12 dividido por 1.200. Percebam que se eu simplificar o 12 e o 1.200, se eu dividir todo mundo por 12, eu vou ter aqui 1 e no denominador 100. Como se eu tivesse simplificado, né? Eu dividi todo mundo por 12, né? Considere que eu fiz o seguinte: dividi todo mundo por 12. Em cima e embaixo ali, só para ficar bem explicado. Então aqui eu dividi por 12 e aqui eu também dividi por 12. O que é que eu vou ter? Na linha de baixo, vou ter o seguinte. Opa, caneta vermelha. Na linha de baixo a gente vai ter TA igual a 340, 12 dividido por 12 dá 1. E no denominador, 1.200 dividido por 12, que dá 100. Resumindo a história, o tempo que o som gasta para chegar no sensor A, 340 dividido por 100, que é 3,4 segundos. Beleza. Esse é o tempo que o som gasta para chegar no sensor A. Agora eu vou voltar lá para aquela equação que eu tenho. Ó. L é igual a velocidade vezes ΔT. Lembram disso? Tá lá no comecinho ali embaixo. Ó, tá bem aqui assim. Quem é L? L é a distância que eu quero saber. O que eu tenho é o tempo que o som gasta para chegar no sensor A. E o sensor A é o que está na água. Então essa velocidade que eu vou usar aqui é a velocidade do som na água. Por quê? Porque o tempo que eu encontrei é o tempo que o som gasta para chegar ali no sensor que está na água. Então a velocidade do som na água, 1.540. E o tempo que o som gasta para chegar ali, né? 3,4 segundos. 1.540 metros por segundo vezes 3,4 segundos dá uma resposta, dá um L. Nós temos então um L aqui de mesma coisa que eu fazer 34 vezes 154, né, galera? É a mesma coisa que eu fazer 34 vezes 154, que vai dar 5.236 metros. Então, esse seria o L exato, né? O L exato seria esse. E aí a nossa resposta vai ser a letra D, né? Aproximadamente 5.240, né? Então, vamos voltando lá para a alternativa. Nossa alternativa aqui, ó. Letra D, 5.240. Item longo, mas respondido aí para a galera. Deixa eu voltar lá na tela para você ver como que é. Valeu, até a próxima!